Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Diga aí, galera! Estamos aqui em mais uma semana. Bem-vindos e bem-vindas todas para mais essa audição que promete aí significativa, informativa, né? Vocês sabem, sempre, toda semana a gente tem um convidado ou uma convidada, tal. A gente revela depois que a gente fala aqui da apresentação, mas só para fazer essa introdução com vocês, falar um pouquinho sobre o que é o Diga Aí, né? Sempre todo programa a gente fala para vocês marcarem direitinho, né, na cabeça, né, que o Diga Aí tá ligado à Rádio IFES, é um programa da Rádio IFES e tem como principal compromisso trazer artistas e artistas sergipanos e sergipanas para cá, para a gente poder bater um papo, conversar, vocês conhecerem melhor, né? Vocês já ouvem na nossa programação da Rádio IFES, né, as músicas dos nossos cantores, nossas cantoras, aí se deliciam, dançam, choram, sofrem, enfim, provocam todos os sentimentos possíveis. E aqui no Diga Aí vocês também escutam esses artistas falarem um pouco sobre a sua produção musical, seu processo criativo, né, sobre as suas posições, seus pensamentos, né, porque afinal de contas esse não é um programa de música, mas também a gente fala sobre música, certo? Bem, vou falar rapidamente, né, estamos aqui com uma convidada especial, vou falar rapidamente sobre a apresentação. Artista brasileira, nascida na cidade de Lagarto, minha vizinha, né, quase ali pertinho, que eu sou de Simão Dias. Tem 25 anos, cantora, compositora, modelo, experimenta música em gêneros brasileiros, né, eletrônicos, soulzísticos. Debutou com seu primeiro single, chamado Retinas, em 2021, chamando a atenção da cena local e atravessando fronteiras da sua região, numa parceria entre Sergipe e Bahia, onde experimentou soul e pagotrap. No mesmo ano participou de seu primeiro festival, o Desloca, com lançamento exclusivo ao vivo das canções Desato e Micheira. Em 2022 lançou o seu segundo single, My Boy, o primeiro Future Bass, cantando no Brasil, intercâmbio com artistas da Bahia e São Paulo, consolidando sua estética experimental. Mas, peraí, ela não parou por aí. Em maio de 2022 ela lançou o seu EP Lua, né, um projeto premiado pela Lei Aldir Blanc e que também contou com colaboração coletiva, onde pôde materializar as vivências que a trouxe até aqui. Bem, os ritmos que ela explora a gente vai falar mais um pouco aqui, né? Então vamos parar por aqui nessa apresentação e estamos aqui com Lua Paz. Diga aí, Lua! Olá todo mundo, olá Alisson. Certinho, como é que está? Tudo muito bem, muito feliz, obrigada, né, pela oportunidade, o espaço de estar aqui com você. Vai falar, né, um pouquinho dessa trajetória da música, né, o que tem movimentado a gente para criar. Minha gente, cara, na verdade, assim, só vou contar uma coisa para vocês, assim, que a Lua tá aqui, mas era para estar mais tempo. A gente estava conversando antes, aqui antes dos microfones ligados, né, nos bastidores, falando que eu já tinha ouvido o EP, né? Tava naquela lá no meu inconsciente, já tinha ouvido o single também. E aí, tipo, o Neto, né, o produtor, aí tinha mandado um e-mail e me deu aquele gatilho. Por isso que é bom, né, ter pessoas assim sintonizadas. Ele só fez lembrar, na verdade, que eu tinha que chamar a Lua para vir aqui há muito tempo. Mas tudo no momento certo, né? Com certeza. E assim, Lua, assim, muito especial também você estar aqui. Obrigadão mesmo por ter vindo, assim. E sinceramente, assim, nossa, gostei pra caralho, velho, do seu EP. Que foda, obrigada. Altas viagens, velho. A gente vai conversando ao longo aí ao longo do programa, né? 1h30, né? Tem muito tempo para passar aí pra gente conversar sobre o seu EP, que, assim, acho que já chegou com o pé na porta, assim, com muita qualidade, assim, sonora, qualidade vocal. Nossa, é um álbum muito gostoso de ouvir. E eu estou falando minhas impressões, eu vou falar depois, tudo certinho, né? Porque primeiro a gente faz uma sessão de terapia. Sim. A gente pergunta. Então, Lua, e aí, quem é Lua? Quem é Lua Paz? Para além dos portfólios, para além dos releases. Quem é Lua, né? Lua é uma pessoa, né? Cria, artista
interiorana, né, aqui de Sergipe. Nasci e me criei lá em Lagarto, né, no povoado Brasília, numa periferia chamada Campo Novo. Então, me criei ali no mato, na roça, brincando, criando, né, tive essa oportunidade, né, de experimentar a vida através da natureza, né. E eu acho que Lua é essa complexidade mesmo, né, de toda essa junção da natureza, da espiritualidade, da forma que eu fui vislumbrando, né, e conhecendo a vida. E é esse complexo, esse amontoado de coisinhas que vai se dividir em fases, que vai se colocar no mundo, vai peitar e vai experimentar, né? Porque eu acho que eu vibro muito nesse sabor do experimento das coisas, né? Adoro isso, adoro. E é isso, sou filha, né? Minha mãe Ruth, minha referência para tudo, Dona Ruth, um cheiro. E, enfim, estou aí, né, para experimentar e sendo esse experimento também. Legal. Conta pra gente assim, como é que foi, como foi a vida de Lua, assim, criança, adolescente, que você falou assim com tanto carinho assim no seu olhar, assim, quando você estava falando que viveu, que vem da roça, que você vem do interior, né? Do interior. Isso. Né? Como é que era a vida de uma criança no interior? Enfim, crescer na periferia rural, né? Tem muitos dos seus lugares, né? Eu busco dizer que eu ainda quero muito falar do meu lugar e dessa experiência de forma mais poética, bonita, mas é desafiador, né? Porque o mundo é muito distante. Você cresce distante de tudo, mas ao mesmo tempo muito próximo do seu arredor, sabe? Então, acho que essa conexão com a natureza, ela foi o meu lugar, sabe? O pé no chão, viver em cima das árvores. Eu vivi em cima das árvores, não tinha limites. Quanto mais alto, mais eu queria ir. Você aprontava muito? Muito, meu Deus do céu. Eu sou TDAH, né? Então, e aí? Se eu sumisse Movimento a todo pequenininha, vinha problema. A filha mais saudável assim da minha mãe quando criança, mas eu vivia no hospital porque aprontava horrores. Eu era muito arranhão, muito cicatriz. Energia. Nossa, minhas pernas tudo de arame farpado. Caramba. Então, assim, era uma criança muito energética, sempre fui muito energética, né? E eu acho que esse padrão energético sempre foi se mostrando no meu crescimento, no meu desenvolvimento, né? Eu sempre fui uma pessoa que pegava muitas atividades, né? Eu me criei na igreja, fiquei na igreja até os meus 18 anos, né? E na igreja eu desempenhava inúmeras funções, assim, professora, cantora, pregadora, missionária, enfim, o que tivesse, assim, eu estava muito na frente, né? Articulando, organizando, tinha grupo de teatro. Então, eu sempre estava movimentando muita coisa, na escola a mesma coisa, líder. Então, sempre tinha esse padrão de estar à frente, de pegar as coisas para resolver, né? E também sou irmã que me criei com 5, né? Em 5. Então, você também... tem 5 irmãos? São 5 irmãos? Assim, eu tenho 8 irmãos, né? Do meu pai, assim. Mas entre meu pai e minha mãe são 4, né? Dos dois. E minha mãe teve mais 1. E meu pai teve mais 3. E, enfim, que eu me criei, tive a vivência, né, em casa, foram com 5. No caso, contando comigo. Então, eu também tive esse lugar, né, tipo, como menina, né, de também e crescendo no interior, de também ter que lidar com a responsabilidade da casa, dos irmãos. Então, esse papel de tomar posse das coisas e resolver e ir à frente, né, sempre foi muito presente, assim, né, na escola, na igreja, enfim, tudo que eu me propunhava a fazer, né? Quando eu saí da igreja ali em 2018, eu fui morar em Estância para cursar minha faculdade, né? No IFES, inclusive. Um salve, gente, para a galera do IFES. Ifiana. E aí, eu também tinha esse mesmo padrão. Cheguei no IFES, era pesquisa. Inclusive, estudava engenharia, mas tinha pesquisa na área de educação. Você fez engenharia e fazia projetos em educação? Tinha projeto na área de educação, mais voltado para cinema. Versátil. Nossa, é porque acho que esse lugar, né, do mais humanas, não saía de mim, né? Eu fui muito para engenharia por conta de que eu venho de uma família de linhagem artística, né? Precursores do forró aqui em Sergipe, com Tio Coelho, 18 Baixo,
muito conhecido. Opa, vou querer saber esse assunto aí. Sim. Termina a sua parte aí da engenharia, que eu quero chegar nessa parte aí. E aí, enfim, no interior você tem toda aquela questão, né, de tipo, o filho que vai nascer e ter mais oportunidades tem que buscar, né, mudar um pouco da realidade da família. Então, você se pensa muito nisso, né, as áreas que podem proporcionar medicina, direito e engenharias. E eu pensava assim, me sentia desafiada pela engenharia porque eu era mulher e mulher não podia fazer muita coisa e eu dizia, pois eu vou ser engenheira. Você sofreu preconceito assim lá no curso de engenharia? Muito, muito, porque eu tenho essa posição, eu tenho um masculino muito vivo, né? Eu me entendo como uma pessoa não binária, eu não me compreendo na performance feminina e nem na performance masculina. Eu compreendo que eu tenho as duas energias e eu trabalho com elas, eu nutro as duas, né? Enfim, tento manter elas em equilíbrio. Eu ia perguntar como é que você faz para equilibrar aí. Porque eu acho que todo mundo tem. Sim. E alguns trabalham mais uma do que outra. Enfim, eu me vejo fluindo como pessoa, né? E quero a dignidade de ser uma pessoa, apenas. Massa. E então, eu acho que esse lugar meu de tipo, não, eu vou fazer sim, eu vou pegar na terra, eu vou segurar o peso, sabe? Eu vou acontecer. E incomodava muito os meninos, né? Que acho que esperavam muito que eu ficasse passiva e fique ali como a secretária, anotando os pesos, as medidas. E não necessariamente alguém que vai ali executar as coisas, né? Então, sentia muito isso. Mas, enfim, nunca foi um lugar que me limitou, nunca dei muita atenção. Né? Sempre fui fazer e pronto. Bem interessante, você falou, né? Desculpa interromper rapidinho. Uma coisa que eu achei bem interessante, você falou aí em relação a essas energias, né? E eu estava lembrando aqui, você falando, eu estava rememorando os cursos que a gente tem no IFES também, e é interessante, assim, que como tem alguns cursos que tem uma determinada energia, assim, uma energia mais masculina, outro mais feminina. Por exemplo, citar o exemplo mais do médio, né, da eletrotécnica, por exemplo, tem muito forte energia masculina, até no corpo de professores. Aí quando você vai para química, por exemplo, as outra energia, mais presentes. É outra energia mais feminina, tal, e uma outra dinâmica. E às vezes pode acontecer de que as meninas que forem para um curso como esse naturalmente tenham uma energia masculina um pouco mais forte. Né? Você pode ser que aconteça, né? Você sentir nelas que elas são mais, né? Tem o feminino e tem o masculino, acho que quando eu falo assim, no sentido de natureza mesmo, né? No básico do funcionamento natural das coisas. E aí, enfim, eu sempre senti as duas coisas muito presentes em mim, as duas energias muito presentes. E eu uso, enfim, nutro da forma que eu sinto que devo, né? Sim. Muito fluido. Aí você estava em engenharia, e é isso, só que eu lá em engenharia, fazendo distância, fiz carreira no gospel, vai misturando um pouco as coisas, mas vocês vão entendendo. Fiz carreira no gospel, né, quando eu estava na igreja, e aí quando eu fui para engenharia, eu já tinha saído da igreja e tinha encerrado o meu trabalho no gospel. Né? E aí eu falei, não quero mais saber de música. Não vou estudar. Em 2018 você... Isso, vou estudar. Gente aposentada aí, eu não quero mais saber desse negócio, só engenharia. Vou fazer engenharia, vou me focar e eu tenho que mudar a realidade do meu povoado, da minha cidade. Então... Você tinha esse foco? Tipo assim, você entrou no curso, tipo assim, eu vou voltar aqui, vou mudar tudo aqui. Porque é muito doloroso ter que sair. Eu acho que o êxodo rural, esse processo que o sergipano enfrenta, não é simples, né? Nós, sergipanos, a gente precisa sair do nosso estado, né? Isso é uma coisa constante, assim, que nossos ancestrais já faziam, né? Tipo, tiveram que ir, a maioria, para São Paulo. A gente tem muito sergipano em São Paulo, né? Bastante. Eu vi uma pesquisa uma vez que Santos é uma das cidades que mais tem imigrantes nordestinos. Entende? Então, a gente foi construir essas capitais, mas não é porque a gente queria construir, a gente precisava de emprego, de dinheiro, né? Então, assim... Esse processo de ter que sair daquele lugar que é seu conforto, que é onde você cresceu, que é o seu colo ali, né? Sua raiz é complexo. Então, eu pensava assim, se eu estou saindo, se eu vou ter que enfrentar esse desconforto, eu preciso voltar com alguma coisa. Só que a questão é isso, eu não imaginava que a música não ia sair assim do meu caminho tão fácil, né? Então, eu fui focar na engenharia, mas, hora ou outra... Dentro da instituição, com esse tino de querer sempre ajudar, né? E o IFES de distância é um campus que estava começando, né? Então, tinha um corpo de profissionais muito abertos, assim, a pessoas que queriam contribuir com o desenvolvimento da instituição. Então, eu sempre chegava, trazia sugestões, movimentava alguma coisa ali, movimentavam aqui, estava sempre junto ali na direção, como aluna, né? Mas muito disposta a contribuir mesmo com o crescimento da instituição. E aí eles acabaram me conhecendo um pouco mais
E aí, nisso, eu acabava fazendo eventos dentro do IFES, né? Então, eu cantava, tipo, tava lá para estudar. Quando pensa que não, olha lá o microfone, olha lá eu lá com os meninos do ensino médio fazendo show. Olha a música ali querendo puxar você de volta. E aí não tinha jeito, né? Teve um momento muito marcante nessa passagem, né, pelo IFES de Estância, que foi um show que eu fiz para o Dia Internacional da Mulher. E aí, Estância tem muito isso da comunidade externa, né? Eles trazem muito o externo. Participam, né? Bastante. E fica numa quebrada também, né? É Cidade Nova. Então, nesse dia foram convidadas as mães dos alunos para estudar, para participarem. Pra participar, né? E aí eu fiz um show de 3 músicas. E aí eu cantei Maria Maria, de Milton Nascimento. Maria. Eu cantei Francisco El Hombre, né? Da banda... Francisco é o nome da banda, né? Que é o nome da música. Triste Locomar, Triste isso Locomar, mesmo. Exatamente, tá tentando lembrar o nome. Inclusive, tem muito tempo, isso foi em 2018, 17. Então, uma coisa que eu já tô 17, 18, assim, né? Na transição. E cantei. Acho que é a Rosa da banda Inquérito, se não me engano, é a Rosa o nome da música. Se não for, me perdoem, gente. Que tem muito tempo isso. Mas foram só 3 músicas, assim. Mas eu tive uma conexão, assim, com aquelas mulheres em um nível que, tipo assim, todo mundo tava chorando. A energia feminina. Isso, esse feminino. Eu me conectei com esse feminino delas. E eu já cheguei dizendo, sou mulher, sou preta, sabe? Trazendo mesmo essa identidade para elas, né? Então, acho que foi um dia que eu consegui chegar em lugares que eu acho que elas estavam esquecidas que existiam nelas, né? Maria Maria, você cantar a força do feminino, né? Você cantar a força desse movimento. Francisco El Hombre, levantar, né, da dor daquele processo, né? Inquérito ainda ir mais a fundo nisso tudo. E principalmente na realidade de mulheres pretas da periferia, né? Então, foi um show que eu saí muito perplexa, assim, tipo, velho, eu precisava estar na música. Lá em cima, assim. Sabe? Eu senti que a música não era só um lugar que eu tinha a escolha de estar ou não, né? Eu cantei a vida inteira, eu canto desde os meus 10 anos. E eu sempre senti essa recepção na igreja, né? As sensações das pessoas. Sim. Enfim, então, quando eu fiz esse show em outro lugar que já não era mais o ambiente religioso, né? E dos primeiros shows que eu fiz, logo que eu saí desse ambiente, e eu tive essa recepção e essa resposta, né, tão forte, assim, conectada com aquelas mulheres, eu fiquei encucada. Eu falei, mano, tem alguma coisa que não vai... Eu sinto que eu não vou conseguir sair tão simples desse processo. E aí eu fiquei entre me entregar ou virar as costas, né? Mas e aí foi fluindo mais, e aí vinha mais eventos, e aí vinha mais coisas. E aí eu estava na engenharia fazendo 1000 coisas nesse padrão que eu já tinha, né, de fazer 1000 coisas. Mas o projeto música, na educação e a música. E tinha outro projeto também na engenharia, né? Desenvolvendo tecnologia também para engenharia. Nossa. E aí, tipo, uma loucura. E empresa júnior. Fiz parte de muita coisa na universidade, no IFES. Viveu mesmo a engenharia. Intensamente. Trabalhei pro CREA, enfim. E aí, quando chegou a pandemia, né? Foi que eu já não estava me identificando mais com a engenharia. Já estava me dando conta de que não adiantava insistir muito. Né? A música já estava te puxando, né? Estava muito forte, né? E com o isolamento, né? Parecia que era a minha salvação, né? De todo o processo. Então, eu fui uma artista emergente da pandemia, né? Nesse novo momento, né? Da minha carreira. Gente, impressionante, assim, também, assim, já tiveram outras pessoas que vieram aqui e comentaram também sobre esse, vamos assim dizer, esse efeito, esse momento da pandemia, o que causou nelas, né? E a impressão que me dá é que, tipo, a arte, na sua forma geral, foi, assim, um suporte mesmo, assim, para continuar, né? Muito forte. Pelo que você está me falando, foi até um momento de transição, que ajudou nessa transição, isso, né? De você dizer, poxa, a música está chamando, é isso mesmo. Você acha que foi isso, tipo assim... Por mais que tenha sido doloroso, porque a gente teve que ficar em casa, teve que ficar com aquela tensão, com aquele medo, toda aquela coisa toda, insegurança, não sabendo direito como é que as coisas iam acontecer. Você acha que foi um momento que te ajudou, no caso, para essa transição, para a artista Lua que vinha se construindo ali, você ainda não estava convencida?
Eu acho que foi essencial, assim. Primeiro, pelo desaceleramento, né? Naturalmente, eu já estava envolvida com muita coisa. Muitas atividades. Meu dia era cheio, tipo, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. E às vezes a gente não enxerga também, né? Se tá tão rápido, tanta coisa, a gente foi não consegue... Isso. Eu não parava para entender o que o meu corpo queria dizer com esse aceleramento, né? Os caminhos que eu estava indo, né? Então, acho que era muito o movimento. Acho que muitas pessoas se viram assim, né? Em 2019 estava naquela loucura. Sim. E do nada para. Então, acho que desacelerar... Né? O corte, né? Foi crucial, assim, para eu olhar para coisas que eu não estava querendo olhar. Né? E eu acho que a música era isso, esse ponto, né? Que ficava sempre ali, ó. Eu trabalhei na Codevasf e fui estagiária de engenharia lá, e eu cantava no coral da empresa, e quando fizeram uma feira lá, eu fiz o show. Então, assim, eu não conseguia me desvincular. Menino, você é música. Tipo, é isso, você é Luar, música, não é assume. Música que te puxa, você é música. Assume que o seu caminho é esse, filha. Você vai ficar aí no escritório, mas ela vai ficar cantando no seu ouvido e dizendo, venha pra música, você é da música. E eu acabava trabalhando com música nos lugares que não tinham nada a ver com a música. Então, pois é, gente, ela me perseguia. Aí você vai lá, aí tem contato com a mães, né? A comunidade. Com a comunidade, canta e toca no fundo, isso toca você também, aí você vai pra Codevasf, participa do coral. Foi ótima essa vivência de coral, a gente viajou muito. Acho que também agregou muito para a minha formação, né? Musical, não só a igreja, que foi uma ótima escola para mim também, mas o coral foi incrível. E também acho que aliviava. Eu sinto que a música ela sempre vinha como esse lugar de alívio, né? Para essas tensões, para essa pressão de ser essa pessoa que tem que voltar para a roça e entregar algo. Você assim, você falando, estamos vendo uma pergunta aqui na minha cabeça. Você acha que a música, nesse caso, nesse seu processo, foi seu fator de cura? Com certeza. Com certeza. Acho que em todas as letras possíveis foi. Acho que Epelua, inclusive, nasceu nesse processo emergente, né, da pandemia. Eu comecei a compor as músicas do EP em 2020, né, já logo no início, assim, março, mais ou menos, quando todo mundo foi para casa, eu já comecei a voltar para a composição. Minha irmã Letícia, que também é artista, né? Letícia Paz. Isso, Letícia Paz, um cheiro. Cheirão, Letícia, nunca mais te vi. Ela que, tipo, Lua, pelo amor de Deus, acorda. Você assume que você quer a música na sua vida, sabe? Pare de fugir desse processo. Você pode, sim, devolver alguma coisa para o seu lugar, mas fazendo o que você ama, o que você gosta e que está nítido, o que está em você, né? Não tem muito para onde você correr. E aí foi quando eu senti essa força dela, né? Esse acorde, e decidi compor. E ela me ajudou muito nesse processo, né, de validar esse lugar da composição, porque eu acho que me cobrava muito, muita insegurança, né, inicialmente. E ela, não, essa música tá linda, tá pronta, desenrola mesmo, faz. Mas você já tinha composições assim antes? Tinha algumas, mas eu não dava muita atenção, porque eu acho que eu tinha esse processo de negação, né? Quando eu parei com a música na religião, eu queria ficar distante da música, então eu acabava compondo, mas eu ficava, tipo, eu não quero mexer com isso. Então, a música, ela veio nesse processo também curando esse lugar, né, da própria música, né, de lidar com a indústria, com o mercado, né, que é outra parte que a gente, como artista, lida, e as pessoas, às vezes, não têm essa percepção, né, acho que é só com a parte artística, mas a gente também é parte de uma indústria, né, a gente lida com o mercado da música. E eu acho que eu tinha muito pavor, era disso, sabe? E eu puni a música, né? E ela veio com muita humildade, se aproximou de mim de novo e falou, olha, eu não tô aqui para te machucar, eu tô aqui para te curar. Então, deixa eu ficar com você, né? Nossa, que massa. E aí eu senti que eu abracei ela de volta. Então, de fato, foi uma cura. E nesse momento também foi muito junto, né? Que eu estava me reconectando com a música, eu também queria e estava precisando me reconectar com a espiritualidade. Então, eu estava afastada da igreja há muitos anos. Você se afastou da música e da igreja? E da igreja. Foi um processo muito junto. E eu acho que uma coisa por conta da outra. E aí,
eu precisava me reconectar com a espiritualidade, né? E eu estava numa fase muito distante de tudo isso. Então a música também veio curando esse lugar da minha ancestralidade, né? Por isso que o Epelu ele nasce nesse processo e falando desse processo espiritual, né? Quando eu falo Epelu, eu estou me referindo à divindade Lua, né? Estou me referindo ao processo originário da coisa, né? Os povos originários aqui no Brasil, né, cultuam a natureza, né? Os povos originários africanos cultuam a natureza, né? Então, quem é Jaci, né? Quem é Guaraci? O sol é a lua, né? Oxupá, na África, né? Em Urubá. Então, eu estava me reconhecendo como pessoa, me entendendo como pessoa preta, indígena, e entendia que a minha conexão com a natureza, que eu cresci naquele meio, era fruto também de uma conexão muito com a espiritualidade que é a natureza, que ela representa. E aí a Pelua veio nesse processo, porque eu me sentia muito distante da minha espiritualidade quando eu era cristã, mas quando eu voltava da igreja, e o caminho da igreja até chegar em casa, era aquele céu aberto, assim, sabe? Que o interior proporciona. Né? Sim. Totalmente lindo. Possível de vislumbrar as estrelas, sabe? E eu fazia minhas rezas, eu orava, eu tinha a minha conexão. Era ali naquele momento, o meu culto era voltando da igreja, sabe? Eu sentia que era muito nesse lugar. Cara, que massa. E então eu fui entendendo que eu já tinha essa conexão, o meu Deus já era a natureza. E aí o Pelua veio nesse ponto contando essas vivências que eu desenvolvi nesse caminho, nessa trajetória lá do interior, sabe? Que eu desenvolvi vindo do interior e vivendo esse êxodo, né, para a capital, para outras cidades, né? E foi se desenhando nesse processo. Então veio de fato como a cura. Sim. E essa, assim, você fala, assim, tô percebendo que você sempre fala muito forte, assim, quando você vai falar do interior, né? Você fala como todo aquele sentimento, acho que poderia dizer, de ancestralidade, de espiritualidade, de família, de comunidade, assim, parece que toda vez que você está falando aí nas suas falas, parece que está tudo isso junto, assim, né? É muito forte. Você traz isso para as suas músicas? Você percebe isso? Porque, assim, eu ouvindo as canções, claro, a gente fica assim, a gente vai muito na parte da sonoridade, né? Que são sons, não diria assim, urbanos, por conta talvez mais do movimento, pegando um pouco daquela ideia da energia, né? Então tem muito aquele som mais rápido, sintetizadores e tal, então a gente às vezes se associa para uma questão urbana, mas pela própria as letras, assim, me parece assim que você está buscando sempre essa energia mais do seu lugar, né? Ou da sua espiritualidade, e trazer ali para as letras, me parece. Eu vejo meu trabalho muito cosmopolita, né? Eu transito muito, inclusive meus trabalhos são frutos muito de parcerias com outros estados, com outros lugares, artistas de outros, né, produtores, artistas visuais de outros lugares, né? Então é muito cosmopolita nesse sentido, e o êxodo, como eu falei, é parte, né? Então eu acho que o trabalho tem que conversar de forma que o mundo todo, sabe, consiga ouvir de forma massa, mas as referências, as coisas que eu vou trazer, os elementos, né, que são do meu entorno, do meu contexto, e acho que fica muito presente, não só no meu sotaque, mas também nas coisas que eu trago, né, da vivência, na letra da música mesmo, na forma de trazer, né, na brincadeira com o tempo das coisas, né, e eu acho que esse lugar é tão forte para mim porque é muito ancestral, né? Para mim é ligado à ancestralidade, como eu falei. A minha família inteira veio da música na parte materna, né? Então é como se isso não tivesse algo realmente fincado por uma linha, costurado no tempo, né? De fato que esse passado, esse atrás, sabe? Essa antecedência das coisas estivesse muito presente no meu agora. Sim. Então é por isso que eu acho que fica sempre essa energia muito alincada, porque parece que quando eu digo que eu faço a música, vem com a voz de muitos ancestrais dizendo eu faço a música também, sabe? Então acho que isso, pais também, eu acho que ela sente muito isso, a gente troca muito, né, nesse lugar, e eu acho que ela também deve sentir essa força ancestral que vem junto, né, com o que a gente desenvolve artisticamente, né? Conta um pouquinho sobre essa história aí da sua família, né,
tinha iniciado para falar, né, algumas perguntas antes, eu acabei de dizer, não, guarda aí que a gente vai chegar lá. Então fala pra gente, assim, como foi esse processo, assim, porque você vem de uma família musical, você teve contato com a música na igreja, né? Eu ainda acho aí pelas falas, assim, que você é a música. Eu tô fazendo minhas autodefinições aqui, viu, gente? Desculpa aí. Mas, assim, são as energias. Isso mesmo. Então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, sobre essa influência, né, da sua família, né, parte de mãe. É isso. A minha família, ela se desenhou muito pelo sertão sergipano, ali meados de Riachuelo, Nossa Senhora da Glória, Aparecida, Campo do Brito, né, e migrou muito para o centro-oeste, né, Itaporanga, Lagarto, enfim. Lá no sertão, né, meus tios avós, no caso, né, eles trabalhavam muito como locutores. A maior parte foram sanfoneiros, né? Inclusive tem Tio Coelho, né? Que foi um dos grandes nomes, né? Do forró, do início do processo do baião, né? Precursor aqui em Sergipe dessa cultura, né? Que a gente vibra, inclusive, né? O povo sergipano, né? Então Tio Coelho, ele era conhecido como Coelho dos Oito Baixos, porque ele tocava o oito baixo, né? E todos os irmãos tocavam alguma coisa. Minha avó, enfim, todo mundo tocava um tamborim, um cavaquinho. Meus bisavós, né, tocavam também. Meu bisavô tocava oito baixo, tocava acordeon. Minha bisavó, perdão, tocava cavaquinho. Então, todo mundo estava envolvido ali com a música. E alguns, como o Tio Coelho, fez carreira, né? Então, ele foi sanfoneiro da quadrilha Maracangaia, uma quadrilha bem tradicional aqui no estado de Sergipe, durante 21 anos. Já foi considerado o melhor sanfoneiro do Brasil, foi sanfona de ouro, enfim, tem uma trajetória aí muito linda, né? Que meus bacana. Tios, que já são os filhos da minha avó, né, tocavam com o Tio Coelho lá no interior e tem histórias maravilhosas, assim, deles indo a pé tocar, e aí meu tio botava as meninas para dançar, cobrava uma cota, sabe? Era muito engraçado, assim, eles contando as histórias. Meus tios cantavam, meus tios todos cantam. Assim, minha mãe canta na igreja. Hoje eles cantam na igreja, né? Mas na época eles cantavam forró. Sim. E eles... Em casa mesmo, fazia ali para uma Não, festinha, cantavam nos eventos. nos eventos. Isso, nos trios, quando os trios chegavam. Então ele tinha esse lugar mesmo lá no interior deles fazerem acontecer. Lá em Riachuelo, lá em Lagarto, né? Então minha mãe dançava. Enfim, era uma família que acontecia quando o quesito era a música, né? E Tio Coelho, ele tinha muito isso de levar o bonde. Mas você tinha acesso a essas histórias ou você foi buscando essas histórias? Minhas tias sempre contavam, assim, sempre contam. Sempre que a gente está reunida, assim, em família e acaba... tinha essa tradição de família, né? Isso. A turma tá reunida e começa um conta história, outra conta outra. outra, Enfim, tem esse lugar de resgatar muito, né? As vivências do sertão. Enfim, aí eles falam muito sobre como era essa vivência, né? E como isso foi respingando na gente, né? Porque minha tia me ensinou a cantar. Tem uma tia chamada Eloides, que ela tem uma voz absurda, assim. E ela me ensinou a cantar, ensinou a minha irmã a cantar. Minha mãe ensinou a gente a compor. Então, foi muito ancestral mesmo, da família, né? Então, transmissão, assim, direta, isso, né? Foi passando diretamente, né? E é tanto que, por mais difícil que seja e desafiador, você vê suas filhas saindo de uma área que possivelmente lhe daria um retorno, indo se aventurar na música, ainda há esse lugar de apoio, ainda há essa compreensão de, tipo, continue, a gente vai estar aqui dando esse suporte, porque eu sinto que eles entendem de onde isso vem. E é muito maior do que dinheiro, do que status, posições, né? Tá na gente. Isso que eu ia perguntar, assim, sua família, sendo de músicos e tal, teve essa influência, esse empurrão para dizer assim, ó, dar continuidade aqui o que a gente fez, ou eles deixaram vocês à vontade, que a Letícia também canta, né? Eu tô falando assim vocês, porque a Letícia também canta, inclusive participa também, né, do EP, né, com você. Isso mesmo, é a única participação. Inicialmente, eu acho que tinha muita resistência, justamente porque de todo mundo que trabalhou com música na nossa família, né, ninguém chegou a lugar nenhum, falando financeiramente, com isso. Né? Que não é que não chegou a lugar nenhum. Mas, falando de dinheiro, né, de subsistência, isso nunca trouxe, né, um sustento para a minha família, e principalmente por serem pessoas pretas, né, sertanejas, indígenas. E a gente
sabe a estrutura, né? Conhece a estrutura. Tio Coelho, por exemplo, não tem nada gravado. Né? Ele tem entrevistas, tem algumas coisas lá no Museu da Gente Sergipana, mas recurso financeiro, né? Royalty, como é que eu posso dizer? Dinheiro girando em torno da obra dele, não tem. Então, inicialmente, como é, minha filha, que você vai viver desse jeito, né? Então, a gente teve que meio que ir na... Letícia mesmo, ela teve aquele negócio de, tipo, eu vou tomar isso pra mim. Né? E ela é ariana, já tem essa energia mais, né? Tomo mesmo de assalto. Então, ela tinha muito esse lugar, tipo, eu quero a música, e eu vou viver a música, eu quero cantar, e vou tomar isso à força, se for possível, né? Já eu não, eu disse, não, eu vou tentar ir pra engenharia, porque eu, né? Sim. Queria tentar ir por um caminho que minha família entendesse mais. Só que acho que como esse processo nunca se desvinculou, e eles viam a gente cantando, acompanhavam esse processo, não tinha muito como dizer, não, não vou impedir, né? Eu entendo de onde isso vem. Então é melhor eu apoiar. E aí hoje eles deixaram a gente mais livre mesmo, assim, não tem tanto aquele, sabe, mas eles acreditam no nosso trabalho, eles são cristãos, né? Então não vão consumir, mas eles acreditam no nosso trabalho, ajudam a gente nos corre, nas mudanças, sabe? Se for preciso financeiramente, então tem sempre esse apoio. Pô, é legal isso, viu? Legal também porque a gente acaba tendo um fortalecimento maior, né? Também, né? Quando a família dá esse respaldo. Eu lembro de uma certa vez, mas você me tira essa dúvida, que eu conversando com a Letícia, né? Aí não vou lembrar quando, mas que ela estava num experimentos com quadrilha, né? Sim. Cantando. Ela chegou a cantar com quadrilha, não foi? Cantou com a Ribaçaia. A Ribaçaia, isso, exatamente. Eu estava tentando me lembrar o nome da quadrilha. Eu lembro numa conversa, a gente papeando e tal, aí perguntei a ele, disse, como é que tá? Porque eu sempre a via cantando voz e violão, isso, lá em Lagarto, fez né? rock também. Tá, né? Isso, aí daqui a pouco, enquanto Letícia, ele disse, não, tô cantando na quadrilha. Você chegou a ter essa experiência também de cantar em quadrilha? Não, porque nesse momento que Letícia estava, paz, né? Que ela estava lidando com a música no barzinho, no rock, na quadrilha, eu estava fazendo a carreira no gospel. Eu tinha de uma dupla de gospel, né? Que era Rodrigo e Luana, formada por mim e por um amigo meu que era lá do povoado Açu Velho, vizinho lá do povoado de Brasília, e a gente estava trabalhando muito, assim, viajando muito, era uma agenda muito cheia de show, foram em torno de uns 4 anos, assim, de shows, assim, bem intenso, assim, até o momento que eu mudei e decidi que não queria mais, né, quando eu fui para a Estância. Mas, por isso, eu estava nessa fase, enquanto o pai estava lá fazendo e acontecendo nas quadrilhas, né? No legado de Tio Coelho, que era tocador de quadrilha. E que interessante tocar nisso, que Paz agora está voltando, né? Com o trabalho dela, que ficou em pausa aí por uns anos. E ela está voltando com o forró. Vai estar agora no Arraial do Povo, trazendo um show que é a história do forró, né? Ela fez um projeto muito lindo, assim, vai estar ela com o Lucas Campelo, enfim, vão estar trazendo aí um forró azedo. Que legal, que ela vai tocar agora nesse São João. Show. Trazendo... Eu preciso saber essa agenda. De primeira mão aqui, gente. Ninguém sabia, eu acho, né? Não sei, eu já estou explanando. Lua já está entregando aí, fazendo marketing já da irmã, aproveitando. Acho que é um momento que a gente, acho que como ancestralidade celebra, né? Ver esse retorno de Paz na música, porque ela ficou muito no bastidor, né? Inclusive fez a direção de arte do meu álbum, Epelua. E agora ela está voltando para o palco, né? Então está todo mundo muito feliz, né, de ver esse movimento. E ela trazendo e resgatando, né, o shot, o baião, o forró de Tio Coelho. Inclusive o show vai ter homenagem a ele, né? Olha que massa, então, assim, que legal. Tá foda pra caralho, gente. Todo mundo, viu? Não percam o show de Paz, que vai ser lindo. Gente, aqui uma notícia maravilhosa também, assim, porque... Assim, eu sempre gostei bastante de ver Letícia cantando, assim, pela entrega dela. E pela entrega dela também, assim, né? Além da voz, assim, espetacular, também a entrega que ela tem com a música, né? Eu lembro que, às vezes que eu vi que ela gostava muito de cantar, eu acho que com nossos pais, se eu não me engano. Sim. E aí ela, nossa senhora, ela tá ali, né? Imersa, né? Ali naquela canção ali, então sentia todos os versos ali, ela trazendo entregando tudo. Aqui e jogando pro mundo assim.
E, assim, era encantador e que ótimo, assim, eu fico muito feliz, assim. E, principalmente, você falou que vai ser uma homenagem, né, ao seu tio. Nossa, gente, nossa, como é importante isso, sabe? Eu acho que eu e Paz, por sermos duas irmãs, né, e a gente compartilhar desse lugar da música, é algo assim, uma experiência surreal, mano, assim, surreal. Ser irmã de Paz, acompanhar o processo dela e ter ela do meu lado, no meu processo também. Fortalece, né? Nossa, é uma coisa que não tem como descrever, assim, porque eu sou muito fã dela, muito, muito fã do movimento dela, né? E eu sinto essa recíproca, né? Como ela vibra também com os meus movimentos, né? Com a minha arte, com a minha entrega. Então, a gente vai trocando isso. E eu acho que é por isso que é tão forte a ancestralidade, eu acho, sabe? Porque nós somos irmãs, né? Vivendo um legado ancestral. Sim. Então, é uma coisa que não tem como descrever, só sentindo mesmo para saber como é. Só indo no show, só ouvindo a música, só se entregando também na escuta, né, na apreciação do trabalho, para sentir esses lugares, como a gente vai colocando, né, no nosso trabalho. Sim. Lu, eu fiquei curioso, só para a gente encerrar essa parte desse vínculo assim, bonito de ancestralidade também com... sua família, seu tio e tal. Você falou que tinha algumas histórias que eles contavam e tal. Você lembra de alguma história assim que você achou interessante, divertida e tal? Porque um outro... que eu acho curioso da história dessa geração, né? Enfim, tinha um monte de situações precárias, desiguais, tal, né? Enfim, de afirmação. E para mim, assim, é muito resistência, né? E os caras ainda insistirem. Tipo, você diz, caramba, que esses caras não desistiam de fazer isso, sei lá, fica insistindo. Tem alguma história que você lembra, assim, que te marcou? Minha assim, tia Miriam, ela é a enciclopédia da família, assim, que ela lembra de tudo e ainda imita o povo falando. Ela faz a história, você visualiza a história, né? Que ela faz toda a contação. Adoro pessoas que interpretam contando história assim, adoro. E ela lembra de tudo. Ela contava muito assim, que minha mãe era caçula, né? E elas muito novinhas, assim, né? E ninguém queria levar minha mãe nunca pra nada, pros rolês, porque tinha que cuidar, né? Então, eu era mais nova. E aí, enfim, meu tio falava, não, leva ela, tio Coelho, né? Aí botava a sanfona atrás dos braços, levava minha tia pra cantar, tia Heloídes, meu tio Adonias pra cantar também. Tudo é evangélico hoje. E aí, tipo, eles iam caminhando, e aí eram quilômetros na estrada de chão, caminhando para os povoados, né? Aí chegava lá, dizem aqui meu tio, no início, cobrava a cota. Então, assim, para você entrar, você dançar com as meninas, você pagava uma porcentagem lá. Entendeu? Você não pagava para entrar, você pagava para dançar. Quando a casa enchia, ele liberava as meninas e ficava só a casa. Até porque, né, elas eram muito novinhas. Na época não tinha esses lugares, né? Uhum. E aí, mas elas sempre diziam que também tinha muito respeito. Não existia, assim, uma sexualização do processo da dança ou delas, sim, né? Os valores, elas falam que eram muito diferentes. Inclusive, eles diziam que aí tinha forró lá a noite toda, ele cantava, minha tia cantava, meu tio cantava e as outras dançavam, né? E quando terminava, eles voltavam a pé de novo. Nossa Senhora, gente. Com o dinheiro todo na mão, assim, ó. O dinheiro todo do rolê na mão. E eles falavam assim, mano, mas ninguém roubava. Tipo, não tinha perigo. Eles falavam muito que naquela época existia essa diferença do hoje, né? Hoje a gente tem que estar sempre muito atento, protegido, esperto. Tenso também, né? Nossa. E andar com equipamento. Com dinheiro. A gente que é música, a gente sabe, velho. Ainda a pé, carregando, no relento. Né? E eles vinham uma alegria, assim, uma energia do rolê, né? Hoje a gente chama de rolê. Era os rolê da época, né? Era os rolê da época. E minha mãe, ela ia de teimosa, porque ela era muito pequenininha, mas ela se jogava, né? E aí, vinham com esse dinheiro todo, na alegria, cantando no caminho, na roça, assim, só mato, né? Que era muito inicial do desenvolvimento ainda daquelas comunidades. E elas falavam assim, tipo, ninguém roubava, ninguém representava, assim, um perigo, né? Para esse movimento dos músicos, né? Fora que a comunidade ainda recebia como artista, né? Os artistas chegando, né? Tio com a sanfona. Gente, imagina. Então tinha essa energia. Carregando a sanfona, indo, voltando e tocando. E tocava a noite inteira, né? Tipo assim, shows da noite inteira ali, fazendo a festa acontecer, né? E ainda tirava o dinheiro do show e o dinheiro das meninas que dançavam. Ainda tinha isso, né? De botar a coisa para acontecer. Então, é interessante, acho assim, olhar para como era essa movimentação
cultural, né, nos interiores antigamente. Acho absurdo, assim, né, como o artista chegava, movimentava, sabe, fazia acontecer a festa à noite, né, fazia à noite. E como é diferente de hoje, né? Não digo pior nem melhor, mas diferente. Sim. Porque também, assim, os artistas também têm seus corres, né? Têm os seus desafios, né? Ainda hoje. E percebo muito, assim, olhando para a gente, no nosso cenário em Sergipe também, né? Sei que talvez a capital não é tão melhor quanto do interior, mas o interior tem um peso, assim, Nossa. Maior dificuldade, maior também, né? É muito político a gente estar aqui agora, né? Falar da vivência interiorana, falar do lugar de alguém que é do interior. E a gente está aqui em Aracaju, né? Trocando essa ideia numa instituição de ensino. Tudo isso é muito distante para uma pessoa do interior. Tudo é longe. Porque a gente fica na perspectiva da distância mesmo, né? Dos movimentos urbanos. Então, o interior é muito invisibilizado mesmo. E acho que é por isso que eu também gosto de trazer... Eu não gosto de resumir e centralizar. E eu ficar resumida ao interior. Né? Porque eu falo que eu me vejo muito no movimento muito cosmopolita. Né? Eu estou em trânsito no mundo, né? Mas eu acho importante trazer esse lugar, porque a gente é muito invisibilizado. Então, imagina também como é para nós, que somos artistas do interior, chegar aqui na capital e peitar público, e peitar espaços para trazer nosso trabalho. Né? Ainda existe um estigma muito fincado assim, no imaginário das pessoas, que o interiorano ele vai ser burro, ele não sabe das coisas, sabe? Ele está atrasado, ele é amador. Né? E se a gente olha, por exemplo, para a vivência de Luiz Gonzaga sabia de música muito empiricamente, né? Ele tocava pela natureza dele, né? Pelo ouvido. Então, ele perguntasse o que é um si bemol para Luiz Gonzaga, ele não ia saber responder, mas eu acho que isso não tirou. E nunca, né, a potência do trabalho dele, a seriedade, a qualidade e o alcance, né? Um dos maiores músicos que a gente já conheceu. E eu acho que isso tem que estar na cara das pessoas. Elas têm que olhar para a gente e respeitar a gente como artista. Sabe? Eu sou da roça, e faço arte. E aí? Concordo, sabe? Plenamente. Não sou pior. Eu acho que eu estou no meu desenvolvimento como você, que é da capital, você que é do exterior, está também. Né? Isso não me coloca num lugar menor, né? De menos valor. Né? Ainda estou produzindo meu trabalho com todo esforço, que é muito mais corrido, né? Essas distâncias atrapalham muito, exigem muito do nosso corpo físico, exigem muito das conexões, né? Porque se eu tenho que vir para a capital, eu tenho que ficar em algum lugar, muitas vezes as pessoas querem contratar a gente, mas não quer pagar a sua estadia, o seu deslocamento. Então existe essa desvalorização do nosso trabalho, né? Como artista interiorano, e eu acho que é importante a gente estar, de fato, trazendo isso para as pessoas. Olha, você quer pagar pelo meu trabalho, mas também pague para que eu consiga desempenhá-lo da melhor forma possível, né? E que isso não seja visto como um custo a mais, porque você quer o meu trabalho. Sim. Né? Que tipo de valorização é essa, né? Entendeu? Que você quer pagar barato por algo que você vê que não tem qualidade. E não viabiliza. Entendeu? Né? Como é isso? Não bate. Não bate, não fecha a conta, gente, não fecha. E eu acho que é importante a gente quebrar mesmo esses lugares e começar a entender o valor das coisas para além do que a gente está acostumado, para além do que a gente espera e do que a gente vê, sabe? Eu acho que o brasileiro olha muito para o exterior e fala, foda. Aí quando vê algo nacional, já mais ou menos. E aí quando você entra mais adentro no Brasil, o interior já fica lá no fundinho do fundinho do fundinho. Acho que não é bem assim, sabe? Acho que é um sentimento como o nosso Rodrigues falava, né? Que era o sentimento de vira-lata, né? Às vezes eu achar que, tipo assim, a gente não tem muito potencial para essa coisa, né? Quem tem é fulano, sei lá, quem está no Sudeste, ou quem está vendo essas instâncias, né? Quem está no Sudeste, ou quem está na capital, ou quem está fora do país e tal, né? Então, assim... O nordestino já sente muito isso, né? Como que o Sudeste, né, pode se colocar em um lugar, né, que a gente, como nordestino, não alcança. Isso. Né? E eu acho complexo isso, né? Porque, enfim... E um monte de camada de discriminação, né? De xenofobia, de racismo, assim, meio velado, assim, né? Tipo assim, não, fica aí não, porque você está interiorando, tá? Não, isso aí não vai dar muito certo, não. Não, faz outra coisa que tá mais fácil. Isso tá aqui, mesmo. pronto. E aí, nesse processo que assusta, quando, por exemplo, eu entrego um trabalho como Epelua, sabe? A qualidade desse produto,
né, nessa sociedade dessas camadas. E a galera, quando vai, às vezes, me conhecer e perceber esse contexto que eu trago, já começa a me olhar muito diferente. Como assim? Você é quem fez esse EP, você que trouxe essa qualidade, você que falou dessas coisas, e é você a pessoa interiorana da roça. Tipo, é como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Né? E quando eu digo, você está fechando os olhos para ver a potência do que eu sou. Né? Você fecha o olho, você ouve meu trabalho, você vê a potência. Quando você abre o olho e enxerga o contexto, aí isso cai. Não pode ser assim, né? A gente tem que começar a olhar as coisas como elas são. Tem um olhar cosmopolita e não tão provinciano, né? Isso mesmo. Assim, né? Das coisas. Resumiu bem aí, ó. De tipo, não, é daqui? Não pode ser, está tão bom. Se torna uma surpresa para as pessoas. Qual o problema, gente? Entendeu? Né? Eu lembro assim, quando eu era adolescente e tal, às vezes o pessoal, quando eu comecei a tocar, aí às vezes a gente fazia umas loucuras assim na adolescência. Vamos botar, quero tocar na praça. Aí falava com o dono do bar da praça, aí ela com os equipamentos. Quando o cara liberava, disse: não, pode vir tocar, não sei o que, eu ia tocar pra nada, não ganhava nada, gente. Mas só era pra ser de que, não, pô, estiga, vou tocar, o cara deixou. Sentir, né? O cara deixou tocar, entendeu? Sabe? Humilhante, mas era isso. Aí a gente botava lá os equipamentos e tal, tocava com uma energia, uma vontade, aí o pessoal aplaudia, sentia. Curtia. Eu lembro de uma história, só rapidinho, gente, para não tomar aqui, que a estrela é lua aqui. Uma vez a gente tava tocando, tava super empolgado, e tocando, acho que umas 2h30, eu já perdi, nem lembro quantas horas, 2h30, 3 horas por aí, a gente tocando lá, super animado, sem cansar. Aí o dono do bar falou, né, pra gente assim, vai terminando, porque daqui a pouco a gente vai fechar. Aí apareceu um cara que sentou na frente, assim, pegou uma cadeira, aquelas de plástico e tal, né, das mesinhas de plástico, sentou na frente. Aí a gente, a gente vai tocar as últimas músicas aqui, essa última música, tal. Aí o cara, não. Toca mais. Eu pago R$20 pra você tocar aqui umas 3 músicas de Raul Seixas. Eu pago R$20. E o cara tirou assim, ficou balançando assim. Aí eu fiquei assim, eu disse, gente, eu tô tocando de graça aqui, gente. O cara tá me oferecendo R$20, né? Eu acho que eu vou tocar mais um pouco. E o valor que ele tava, né? Então, velho, na época, assim, tipo, R$20. Cara, me encanta, querendo dar R$20 pra botar 4 músicas de Raul Seixas, meu irmão. Acho que eu vou tocar essa música aqui. Mas eu acho que o valor acho que estava mais em querer que vocês continuassem o show, né? E dizer, mano... Ele estava empolgado. Eu quero mais música. Ele levantou assim, do tipo... Porque ele estava curtindo, ele estava sentadinho e tal. Aí quando a gente ia sair, ele... Não. É umas histórias assim muito engraçadas, maluco. Só a música proporciona mesmo essas vivências. Cara, nossa senhora. Se for pra sentar, eu acho que vou pensar em mudar o programa para assim, histórias da música e começar a chamar a galera para contar os rolês, né? Isso é ótima ideia, viu? A gente tá precisando ouvir essas histórias. Aí ia ser muito rolê. Eu acho que ia ser sessão de terapia, né? Porque ao mesmo tempo a gente ia rir e resolver talvez algumas coisas ou não. Com enfim. certeza. Lu, vamos falar sobre esse EP. A gente vai entrar numa parte agora do programa em que a gente faz uma audição também de algumas das canções, né, do EP. Mas antes da gente executar, eu queria falar um pouquinho dessa parte, né, do processo criativo, do processo assim, de composição artístico mesmo do EP, porque, gente, vocês veem a coisa bonitona lá, e Lua lá, aquelas fotos maravilhosas, assim, né? Todo o cuidado, né? De cenário, de maquiagem, enfim, de fotografia. E aí a gente precisa saber um pouquinho desse rolo. O que rolou nos bastidores também, assim, qual foi o conceito, né? Que vocês tiveram, como é que vocês chegaram, né? Aquele resultado daquela capa bonita, assim, que você tá com aquela maquiagem, né? Assim, uma tatuagem, assim, né? Na cara, né? Tipo assim, tal. Então, como é que se chegou assim, a tudo isso? Qual foi o conceito? Como é que se chegaram até? Então, o EP foi um trabalho que exigiu muita pesquisa, né? Eu já estava compondo, como eu falei, as músicas na pandemia. E aí, quando chegou a oportunidade do edital, né, da lei emergencial de apoio, eu decidi... Aldir Blanc 1, eu decidi colocar o projeto, né? E aí, a intenção foi justamente juntar essas canções
que eu já tinha escritas, né? E que quase que naturalmente se desenhavam como as fases da lua, né? Então, nesse processo que eu comentei com vocês já aqui, né? De reconexão com a espiritualidade e com a música, né? E quando eu entendia que naquele momento o Deus para mim era a natureza, né? Eu achei que era o momento para expressar isso para as pessoas mesmo, dizer, olha, eu vejo a Lua não só como um astro, um satélite, né? Eu vejo ela como uma divindade. Eu conto coisas para ela me diz coisas. Eu vivi coisas que só ela viu. E não acho que é à toa eu carregar esse nome, né? Lua. E aí eu peguei as canções, conversei com o Paz, né? Que foi quem assumiu a direção de arte do projeto, né? E a gente começou a fazer a pesquisa. Então a gente teve a produção de Apolo, né? Apolo 808, Airway, que é um produtor muito foda, um cheiro Apolo. É uma honra assim muito grande ter tido essa oportunidade de produzir com ele, né? Cara que tem muita experiência, versatilidade no trabalho, qualidade. Como é que você chegou até Apolo, assim, só por curiosidade? Ele já conhecia Paz, já trabalhava com Paz também. Legal. E também produções dele, né? A Raikad, enfim, ele teve um alcance nacional, assim, também, né? E a gente já sabia que tinha uma potência, assim, muito absurda aqui em Sergipe, na produção também, né? E aí, quando a gente pensou para trazer a sonoridade do neo soul, né? Do R&B, enfim, uma música mais experimental, que já era a minha proposta, né? A gente pensou nele, né? Principalmente pela qualidade mesmo do trabalho, né? E aí eu comecei o diálogo com Apolo e, ao mesmo tempo, o diálogo com Paz, né? Para desenrolar essa direção de arte. E aí, Paz, a gente contratou uma equipe, né? Que totalmente sergipana também, de outros profissionais aqui de Sergipe, Nossa. Da maquiagem, do styling, né? Da fotografia, enfim. E a gente foi conversando para desenhar, né? Esse visual, que tinha que caminhar muito junto com a produção musical, né? E aí, um ponto sobre a produção musical que é interessante é que o Apolo ele estuda cinema, né? Ele tem um trabalho voltado para a trilha sonora. E aí eu falava muito para ele assim, Apolo, quando uma faixa sair de uma para outra, eu quero que elas tenham uma intenção de transição, porque a gente está falando de um ciclo, né? Sim. São 5 faixas, nós temos 4 faixas que representam cada fase lunar e uma faixa é a lunação, né? Que é a totalidade do ciclo, que é dos 28 dias entre uma lua nova e outra. E aí a gente foi conversando e aí cada música tem um gênero, chama para um gênero, né? A base do neo soul, do soul, mas Sim. Cada uma chama para um gênero que vai conversar com a fase e que vai transicionar para outra fase. Então, a gente começa com Nova, que é tipo escorpiana. Uhum. Então, a gente tem um R&B mais clássico, né? Uma música mais explícita, uma linguagem mais direta, mesmo com as minhas referências, né? Mais simples dentro do R&B, que eu adorei fazer isso também. E aí, quando a fase da lua nova passa, que é uma lua mais momento de plantar as coisas, né? A gente vai... Inclusive, eu estava lendo no seu material sobre essas características, até eu fiz algumas anotações aqui. Sim. Sobre essas características, né? Tem que você bota um elemento também, né? Isso, que tem aí a fase do ponto de Paz, da pesquisa de Paz, né? Da direção de visual, né? E aí, tipo, plantar essa semente agora, é o início das coisas, é a lua nova. Passando para a lua crescente, a gente já pegou para um house, né? Ali inspirado ali no Caetranada, naquela energia, né? E aí a música que já fala de transição, já fala de movimento, nananã, então já trouxe o movimento para essa fase que é crescente, né? Quando as coisas estão fluindo, acontecendo, né? E aí na fase cheia, a gente já vai para um R&B de novo, porque eu acho que a lua cheia ela é o momento de ápice, né? E como as coisas ficam mais expostas, a gente quis falar de emoção. E é a música maior, a maior música do álbum, que também tem a participação de Paz, né? Trazendo também essa contribuição do R&B. Traz também aquela característica de Paz que é muito do rap, né? As linhas mais fortes, mais aquele soco, né? Sim.
E aí, enfim, aquela... Ela é mais intensa também, essa canção, né? Ela tem uma intensidade... Muito, a interpretação muito intensa, para justamente fazer esse caminho pra com casar, a lua cheia. Para casar, né? É o momento de... Tudo acontece na lua cheia, tudo fica exposto, né? E aí ele desce para a lua minguante, onde a gente tem uma música, um boom bap, né? Muito mais introspectivo, chamando para reflexão, trazendo as vivências do interior, né? A minha infância. Você fala também menina, isso, que é a lua minguante, e já propondo também caminhos abertos para uma nova escrita, um novo ciclo, né? O último refrão a gente já vai para outro caminho, que aí volta para a Lunação, que é a primeira faixa, né, do álbum, que é Dona da Noite. E aí Dona da Noite já vai para um blues, mais um negócio mais, né, arrojado mesmo, e falando do processo como um todo, né, desse encontro que eu tive com a lua. E aí, nesse processo desse encontro que eu tive com a lua, é o que desenha o visual do álbum, que norteou a pesquisa de paz. Né? Porque a gente fez o quê? A gente fez um processo de transição e hibridação. Né? Que era, por exemplo, eu, Lua Paz, artista, caminhando a minha trajetória, vivendo a minha vida, e essas fases se desenhando sobre os meus processos. E em algum momento eu encontrei a lua. E quando eu encontro a lua, eu vou hibridar com ela. Então é como se eu fosse incorporada pela deusa lua. Então é onde entra a alunação, porque a capa eu já estou ali vestida de deusa, já estou com a tatuagem na cara, que a gente quis fazer aquela pegada com a própria... A lua, ela tem umas... Tem as crateras, né? Isso, um relevo, né? E aí todo estudo foi desenvolvido para que essa estética chegasse, né? Então a gente conseguiu trazer uma experiência sonoro-visual no EP, né? Em 5 faixas. Então, ao mesmo tempo que você ouve a música e você é transportado para aquela fase, para aquele movimento de cada fase, para a transição das fases, você também vai ver aquilo explícito na roupa, no cabelo, na maquiagem, nos elementos que estão compondo o visual, né? E aí nesse ponto do elemento é onde Paz faz o processo de contar a história através do elemento narrativo. E aí, na lua nova, eu tenho a fava, simbolizando a semente, a minha ancestralidade, né? Eu chego dizendo que estou trabalhando, estou fazendo meu corre, e isso vai fluir em algum momento. E aí, a mala, que é uma mala do meu avô, a ancestralidade muito presente o tempo inteiro na produção. Isso, achei... Nossa, que ele usava, meu avô usava essa mala, e é meu amor da minha vida, meu avô. Não está mais aqui, o álbum foi, inclusive, dedicado a ele. E aí, a mala, que já representa o êxodo rural, né? As coisas que eu carrego, né? Quando eu tive esse contato com bagagem, né? Com a cidade, isso. Quando eu chego na lua cheia, eu tenho uma taça com uma vela dentro. Sim. Né? E é nesse momento que a taça ela vai representar como se fosse o meu coração mesmo, assim. E eu estou entregando aquilo ali para as pessoas, né? E a vela é o fogo que está consumindo, né? Esse processo da intensidade do sentir. Né? E isso entregue, isso é tomado, isso é bebido. É das emoções, no caso, né? E ela vai representar esse lugar. Né? E minguante, que é a menina, a gente tem a borboleta, que foi meu pai que fez, meu pai escultou, né? E aí... Sim, verdade. Eu lembro que eu li isso, né? Seu pai escultou, isso né? Isso mesmo, Luiz Fernando, da Paz. Paz. Ele escultou e aí ele foi incumbido de esculpir essa borboleta. Ele pegou materiais reciclados, né? Sim. E fez a borboleta, que representa o ciclo e a importância da completude do ciclo. É uma faixa que a gente fala de infância, né, por exemplo, né, de processos de infância. Então, a borboleta ela vem dizendo desse lugar. Então, a gente teve assim um conceito muito amarrado, muito amarrado para trazer esse trabalho de uma forma assim muito concisa, sabe? Eu já quis chegar mesmo de forma muito... É um EP bem visual, né? Assim, né? Porque se contando aí todas... Você está contando uma história, né? Cada uma está contando uma história, mas todas têm uma conexão, né? Isso mesmo, elas estão todas alinhadas, né? Então, quem sabe, né? Pode vir aí um álbum visual, algo do tipo, para trazer um pouco mais legal. Dessa visualização. Mas, por si só, já é uma experiência sonoro-visual, né? Claro. E aí a gente foi produzindo isso junto, né? Paz encabeçando mais a direção de arte, né? E Apolo no musical, e a gente foi muito ali junto, tentando sentir. Foi muita pesquisa, muita entrevista para sair esse negócio aí, meu Deus, muita. Porque também foi um momento muito inicial, né? Sim. Das minhas primeiras músicas, de um momento que eu estava também assumindo novamente a música. Então, quem é Lua
agora, nesse momento, né? De novo assumindo a música para a vida, em outro contexto, né? Mais ciente, mais consigo mesma, né? Porque a gente sabe que a igreja também tem o seu lugar, né? Nesse sentido de quem a gente é, né? A igreja bota muita gente em um lugar específico, e eu estava mais no meu lugar. Então eu tive que mergulhar muito em quem eu era para que saísse um trabalho que também tivesse a minha cara, né? Então a gente pesquisas imensas. Nossa, a gente tem material lá com 150 páginas de desenvolvimento, referências. Foi um trabalho, durou um ano e meio. Fôlego, hein? Foi puxado. Trabalho árduo, hein? Foi puxado. Caramba. Mas para chegar nesse nível, né, de qualidade que o EP Lua traz. Não, mas tem claramente esse reflexo, como a gente estava falando no começo, assim. Quando eu ouvi, já dá para sentir toda essa qualidade, assim, né? Todo esse cuidado, né? Tal, né? E eu só fui ler depois, né? Isso. O conceito, né? Eu ouvi, tinha aquela percepção assim, depois quando eu fui ler o conceito, aí que as coisas foram colando mais assim. Isso, foi se abrindo. Então, aí tu vai, então isso aqui tem, agora entendi, uma coisa tem a ver com a outra, tal, né? Porque... Que massa poder também estar falando disso para as pessoas, né? Para que elas, sim, claro. Quando elas ouvirem, talvez agora, né? Depois também dessa abertura, né? De saber desses lugares, talvez seja outra experiência, né? Sim. Não, mas eu acho muito importante isso, assim, porque a intenção também do programa é da gente fazer essa conexão, né? Assim, tanto da conexão do artista com o público, né? Porque às vezes, sei lá, a pessoa tá ouvindo a rádio e fiz aí, tal, de repente eu vi uma música de Lua, tal. Poxa, bacana, gostei da música, não sei o que tal. E quando a gente ouve a história, né? Tô falando por mim, tô sendo egoísta agora, gente, mas eu acho que a música, que as músicas têm sentido, têm significado, elas não são completamente aleatórias, assim, né? Tal, elas têm uma história por trás para compor, seja na letra, seja na intencionalidade mesmo da sonoridade que você quer colocar, né? Então tudo ali é mensagem. Tudo ali tem representação e tudo ali é uma mensagem, né? Então, assim, quando a gente ouve, eu acho que ganha um outro significado. Você ouvir a música depois, de que você ouve, né? De como é que ela foi feita, qual era o conceito, né? Qual foi a intenção. O que está por trás, né? Exatamente, qual foi a experiência, sei lá, você compôs numa determinada experiência, não? Ou foi a partir de uma pesquisa, ou foi uma viagem que eu fiz, ou foi porque eu encontrei alguém, ou foi um sentimento. Né? Então, tem uma história por trás. Eu acho que isso dá Nossa, deixa a música grandona, assim, sabe? Concordo. E fortalece, assim. Eu particularmente adoro, assim, pesquisar e saber, assim, cara, a história por trás da música e tal. Eu adoro isso. Acho massa. E eu também achei genial isso, assim, sabe? Um cuidado, assim, monstro, absurdo, assim. Eu considero um trabalho muito autêntico, muito, muito autêntico mesmo, assim. Sim, não... Na proposta, né? Eu continuo dizendo, como eu falei, eu acho um trabalho muito forte, né? Quando a gente ouve essa potência, sente essa potência, entendeu? Então, assim, e sabendo desse conceito todo, como foi para construir esse, assim, agora sim, eu estou entendendo exatamente por que dessa potência, isso, né? Mesmo. Como é que isso está chegando para mim, porque está chegando dessa maneira, né? E aí, Lua, vamos ouvir as suas canções para a gente comentar bora um pouquinho. Sim. A gente tinha combinado aqui, né? Eu perguntei para a Lúcia, e mandei umas músicas para a gente ouvir. Que a gente vai fazer uma audição aqui para a primeira canção que eu coloquei na ordem, foi Cidade. Pode ser Cidade, ou prefere Dona da Noite e tal, porque Dona da Noite é a primeira, né? Mas não, elas podem ser também ouvidas no aleatório, com toda a tranquilidade. Então, é isso. Então vamos ouvir Cidade. Cidade, abrem-se as portas, traçam-se os caminhos, ninguém sabe a rota, o tempo passa na cidade, o buzo lotado, vento acelerado.
baixando um pouquinho pra gente ir comentando aqui. Bem, Lua, essa canção, assim, quando eu ouvi, ela tem... É bem observadora, né? E aí você tá fazendo, assim, meio que um cenário, né? Que você tá vendo. Fala um pouquinho pra gente do significado dessa música, né? O que tá por trás dela, né? Por trás da música. É muito do que eu já falei aqui, né? Durante toda a nossa conversa. A Cidade é uma canção que fala do êxodo rural, né? Desse deslocamento do interiorano para a cidade, de fato, né? E aí, qual que é esse start que a gente tem nesse corpo? Acho que você que também é do interior deve ter sentido um pouco disso, né? E se reconhecido um pouco na canção. É quando você se dá de cara com esses centros urbanos amontoado de gente, de comércio e de movimento. E também o impacto dos estímulos, né? Porque eu acho que a sonoridade fazendo essa coisa do... Isso. Parece que a coisa tá num loop, né? Tá acontecendo. Eu falava, Apolo, eu quero movimento nessa canção. O máximo que a gente conseguir de movimento. Trazer a pessoa junto, sabe? Tipo, estamos dentro do ônibus, estamos vivendo aqui, sabe? Passando as avenidas, estamos observando, estamos no centro da cidade. O que é que isso... como a gente comunica isso para as pessoas, né? Eu acho que essa canção ela vai falando muito desse lugar, né? Do choque, da visualização, né? Da pessoa quando lida com esse novo ambiente, né? E é interessante que tem esse processo, né? Visual de descrição, né? Do que eu estou vendo, as imagens vão passando, mas também tem o que a cidade também traz para a gente, né? Porque por que é que nós estamos aqui? Né? Por que esse corpo interiorano está transitando nesse espaço, né? Tem algo aqui ainda que faz ele estar aqui, que vai movimentar. E é quando eu digo que o dia vai girar, à noite eu passo aí, né? Para a gente se encontrar. E aí, nesse processo, pode ser qualquer coisa, mas que seja esse objetivo pelo qual eu estou vivendo esse trânsito, né? E aí são amores que a cidade possibilita, né? Porque tem muita gente aqui, então você vai... sim, ter encontros, né? São fugas energéticas, não sei, vícios, processos, e eu acho que a pessoa pode ficar aberta para visualizar o que ela sente, né? Mas eu acho que é nesse ponto, né? Eu tô aqui nesse corre, mas tem algo que ainda me faz permanecer nesse lugar. Então, eu vou viver essa correria desse dia inteiro, como esse corpo que está aqui transitando esse espaço, esse lugar, mas à noite eu passo aí, entendeu? Me espera. Né? Eu ainda vou viver um alívio em todas as tensões que eu estou carregando no meu dia. Isso mesmo. Dá aquele respiro, né? Eu acho que muita gente se identifica muito com essa canção, assim, né? Justamente por perceber mesmo, né? Os signos, os elementos, né? A vivência é muito comum, né? Qual tipo de retorno você já teve, assim, dessa música, assim, quando a galera ouve e tal? Nossa, a galera gosta muito de ouvir no buzu, né? Saindo pra trabalhar, tipo, mano, vou vivenciar esse dia e à noite alguma coisa vai me aliviar desse processo. A galera gosta muito, assim, sente muito. Vai no buzu, balançando a cabeça e ouvindo no fone. Não, e ela é super propícia pra isso, né? A sonoridade dela é total, delícia, assim. mano. Apolo é foda. Então, eu queria só perguntar uma outra coisa pra gente ir pra outra música também. Quando você fez esse processo também, né, desse êxodo rural, também você está falando de você, com né, certeza. como você falou aí. Então, assim, qual foi o impacto que você sentiu, assim? Que eu fiquei lembrando muito daquela música do Caetano, né? É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Como é que foi? O que é que você entendeu? O que é que você sentiu quando você sentiu esse impacto? De onde você vinha e quando você chegou aqui? Eu acho que, para mim, esse processo se deu muito através de um maior aceleramento. Eu já era acelerada de funções, sim, mas quando eu cheguei aqui, meu filho, na cidade... Foi meio que gatilho, foi um gatilho. Era muita coisa para fazer e eu acho que eu queria abraçar tudo de uma vez só. Tudo. Eu vi muita oportunidade, eu via, tipo assim, meu Deus, que mundo! Eu vou fazer tudo! Eu vou em muitos lugares, eu vou, sabe? Eu me senti assim, aquele passarinho descobrindo o céu, né? Então, pra mim, me acelerou muito. Eu tive que dar uma reduzida, porque é um corpinho só, né? Pra esse mundo de prédio, de situação, de vivência. Eu acho que foi muito por esse ponto, assim. Eu acho que o que foi mais negativo, eu acho que foi a intensidade das coisas. Eu sou escorpiana, eu vivo tudo com muita intensidade. Eu acho que fica muito explícito no meu movimento mesmo, né? Quando eu entro nas coisas, eu entro muito intensa. Então, eu acho que
eu acho que o negativo foi eu não saber dosar a intensidade de viver nesse novo ambiente, né? E eu tive que aprender. Legal. Bem, vamos para a próxima canção aqui. A gente falar que é Dona da Noite. Deixa eu já deixar ela aqui para a gente ouvir. A gente vai fazer aquela audição e depois Lua vai falar com a gente. Curtam aí. Minhas unhas negras se confundem com a sua pele preta sangrar. Poeira do espaço nos pés, há um tempo ando descalço. Já que vão-se os dedos, ficam-se os anéis. O material é mais caro e o tempo cada vez mais raro. E a vida é tão dura e frágil quando a encontrei. Não me atrevi a perguntar o nome dela. Tocou em meu rosto com o seu olhar. Não me atrevi a perguntar o nome dela. Tocou em meu rosto com o seu olhar. Oh, mãe, dona da noite, dona das trevas, claream as ruas, cheia de dor, cheia de amor, mistério transcendental. O medo some a dor, nem sei o nome. Forte, né, do amor? Pois é, gente. Delícia. E aí, Lua, essa canção é sua composição? Sua? São todas elas. Todas elas são composições suas. Fala um pouquinho pra gente sobre essa canção Dona da Noite, que abre o Luação, né? O EP Lua. E aí você tinha falado, né, anteriormente, que ela é onde ela converge, no Isso, caso, todas todas essas as fases, músicas. ciclos, né? Isso. Dona da Noite, ela é justamente a música em que eu descrevo esse processo de cura e reconexão com a espiritualidade, né? Enxergando a lua como uma divindade. Então, quando eu digo não me atrevi a perguntar o nome dela, é porque eu não sabia ainda que ela era um deus para mim, né? Então, é esse momento que tipo, eu estava lá vivendo o meu corre absurdo, sendo lua nova, sendo lua crescente, sendo lua cheia, sendo minguante, né? E eu precisei encontrar com ela, né? Eu precisei olhar para ela e me enxergar e ver a potência de um Deus em mim também, né? Tipo, eu estou desenvolvendo tudo isso aqui, não corre no meu contexto, né? E de onde é que vem o meu poder? Sabe? Eu acho que Dona da Noite ela vem com esse lugar, né? Qual é o meu poder nesse mundo, né? Qual é o que é que eu tenho na mão, né? Para além das minhas dores, das feridas, né? Porque a Lua, ela é um astro que ela reflete muito a força do feminino e do oculto das coisas, né? Quando você vê a carta do tarô da Lua, inclusive está na contracapa do álbum, é uma carta que vai falar do oculto, coisas ocultas. Então, por que o álbum muitas vezes ele desperta nas pessoas aquela tranquilidade e paz e ao mesmo tempo uma forte inquietação?
É porque a nossa intenção foi justamente fazer você lidar com processos que você não quer lidar, que são os seus processos ocultos. Né? Então, a lua, nessa canção, né, eu digo: o medo some a dor, nem sei o nome dela. Eu estou dizendo, cara, tem coisas aqui, tem dor, tem, sabe, muita coisa, mas ao mesmo tempo tem um poder. Né? Quem é essa energia que está me fazendo superar esse processo, que também me transmite amor, que acho que é um lugar muito do feminino, né? Que também me produz esse movimento e que está me vendo quando ninguém me vê. Eu lembro muito de eu voltar tarde da noite, assim, de Lagarto, da faculdade, de cursos que eu fazia, da escola, e o caminho inteiro, assim, morrendo de medo de encontrar um homem, sabe? Morrendo de medo dos processos que a escuridão, que a noite traz. Sim. Sabe? Para um corpo ali totalmente vulnerável, no interior, numa roça, sabe? E eu sentia muito esse lugar, que eu olhava para a lua e eu sentia, tipo, como que eu não estava sozinha. Tipo uma força, né, que estava te protegendo ali. A claridão na rua, sabe? Quando eu digo, tocou meu rosto com seu olhar, né? É muito poético dizer que a luz dela me tocou, né? Então eu me encontrei com ela. E aí depois eu me fiz lua também. Acho que Dona da Noite é a canção que eu expresso todo esse lugar, né? Desse poder que eu também disse que é meu. Foi mais ou menos nesse cenário que você começou a compor, no caso, essa letra? Eu compus ela na lua cheia de 2020. Na primeira lua cheia foi abril. Era abril de 2020. Eu estava na calçada da casa de manhã, assim, de frente para o mato. Sim. E ela estava muito forte assim, na minha visão. E eu compus essa música. Ela estava ali já inspirando, e diz assim... Isso. Estou aqui. Foi um momento que eu... Nossa. E era pandemia também, né? Sim. Então, aquele contexto, né? Que tava todo aquele lugar e eu acho que eu tinha como elocubrar assim, essas vivências, né? Naquele contato, né? E eu sempre medito muito com a natureza, né? Já é, de fato, do meu culto, né? Da minha espiritualidade. Então, ali eu me vi numa meditação com ela e foi onde a música foi se desenhando para mim, assim. Sim. Perfeito. Bem, vamos agora para Tipo Escorpiana. Gente, eu vou contar só uma história rapidamente aqui, enquanto eu estou buscando aqui, Tipo Escorpiana. Eu tô com muitas histórias hoje, gente. Eu acho que estou precisando conversar. Estou precisando conversar. Eu estou conversando aqui com você, Lua. Por isso você está... Deve ser por podcast. Se eu não tivesse correria, né? Podia marcar um momento, pode escrever. Pô, Lua, que isso? Por que você fez isso? Correria. Então, teve uma vez que o meu convidado aqui foi Sandy Alê, né? Um abração pra Sandy. Nossa. Aí, beleza, ela tem uma música que eu gosto bastante, assim, algumas canções. Depois, o primeiro EP dela, que acho que é Taurina o nome. Aí eu mandei uma dessas, gente. Eu disse, mas você é taurina, não sei o que. Ela, não. Eu disse, mas você não tem uma música taurina? Tem. Mas você não é taurina? Não, eu sou libriano. Não, tá, ok, beleza. Quebrou, gente. Mas é isso. Por isso que eu não perguntei antes. Eu tinha visto, eu disse, não, vou deixar ela falar. E ainda bem que você falou antes de eu perguntar para não passar vergonha. E ontem alguém me falou isso. Falou assim, Lua, você não é escorpiana, né? Porque você falou na música tipo escorpiana. Não, olha só, hein? Ainda bem que eu não perguntei que você entregou. Não, mas você foi falando nas outras perguntas e você se entregou. Você entregou. Quando você estava falando de Letícia... Aí você falou, Ariana, tá. Aí depois mais à frente você falou, mas eu sou escorpiana. É uma dupla de matar. Um Ariana e um escorpiana, meu Deus. Problema. Só intensidade aí. Então vamos agora pra Tipo Escorpiana, gente. Vamos escutar essa canção. E Lua vai conversar com a gente sobre essa canção já já. Tipo escorpiana, não confio em ninguém. Eu não dou de santa nem pra ti, nem pra ninguém. Não vem me chamar de minha, eu tô andando sozinha. Trabalhando pra comprar o pão da nação que eu chamei de minha. Não me importando com a pressão, o padrão, a versão, coleção tem na bilheteria.
Quinta do morgado, tudo pronto, beck fechado, pastel no forno, caldo açucarado, bebe do meu corpo alucinado, box embaçado, quarto bagunçado, cê pedindo mais. Vem, diz que você vem, 1,80m, esse black, esse cheiro, essa barba, o seu naipe, estilo preto. Gente, infelizmente a gente tirou aqui, tava muito bom, tá? A gente vai ter que falar sobre a música. É bom também que vocês ficam com gostinho aí, vocês vão aí lá no Spotify, né, pá, ou então você no YouTube, né, dá aquela curtidinha, bota aí lá na TV, na Smart, né, se tiver Smart, bota também no celular e tal. Isso mesmo. E aí vai curtindo. E aí, sua escorpiana? Meu filho, coisa braba. Essa música, ela fala de um lugar muito do que eu elucubrava, assim, eu achei essa palavra, né? Elucubrar. Do que eu gostaria de cantar, né? Eu ouvia muito R&B, muito, muito, muito. E eu dizia, se eu for cantar uma música, eu vou querer cantar muita safadeza, eu vou querer ser explícita. E o pior é que eu vinha de um processo, né, muito contido, né, da igreja. Então eu dizia, vou cantar R&B, que eu ficava louca de ver essa mulher cantando assim, com tanto pudor, né, sem pudor, quer dizer, né? Então, e aí a Lua Nova, eu acho que ela vem desse lugar. Tipo, eu estou no meu palco agora. Eu não estou mais na igreja, sabe? Eu estou em um novo momento e agora um palco é meu. Eu tenho liberdade para ser a artista, né? Para ser a pessoa que eu decidi ser. Então, a música, ao mesmo tempo que ela chega muito mansinha, né? Guitarra de Camilo Santana, um cheiro Camilo, bravíssimo. Ah, Camilinho? Camilo. Camilinho, adoro. Trouxe, né, essa sensação pra música muito importante, assim. E como Camilinho a Lua... é maravilhoso, assim. Maravilhoso. Como a Lua Nova, ela ainda não é esse momento, assim, de ápice, ela vem muito do que eu ainda tô co-criando, sabe? Então ela chega muito de mansinho, já contando um pouquinho da história. Mano, eu tô aqui no meu corre, trabalhando, dá um corre do caralho. Mas eu entendo que eu sou autêntica em quem eu sou, eu entendo que eu não sou um padrão, sabe? Que eu estou buscando empregar minha identidade aqui. E aí é quando ela já vem para esse processo mais safado, né? Desse encontro, que ao mesmo tempo não traz aquela característica do R&B tão ostentativa, porque eu vou descrevendo uma situação muito mais comum e simples da periferia, por exemplo, né? Tipo... As coisas são... É um pastel, é um caldo de cana, sabe? Tá muito mais presente, eu acho que tava mais no meu universo. Sim. Eu não quis vislumbrar tanto esses lugares assim que a galera costuma me amarra nessas imagens, trabalhar. Esses lugares assim que você... Que é muito da minha composição, né? Sim. Muito descritiva. Magético também, isso. assim, né? Essas imagens e tal. E aí essa canção, ela vem muito desse lugar, me impondo, né? Pelaquela primeira vez, dizendo, mano, o bagulho é esse mesmo... E não vim para brincar, eu estou plantando aqui uma semente e isso aqui pode florescer, inclusive quando o sexo entra, né, na narrativa, acho que ele também entra nesse lugar de reprodução também, né, das coisas. É a lua nova, então é um momento de nascimento dos processos, né, e ao mesmo tempo, quando a gente fala do ciclo, a gente fala também das coisas que se encerram, né, e aí... Eu acho que vem muito desse ponto. Lua Nova, inclusive é a música mais ouvida do álbum. Todo mundo é louco nessa música. Então, minha gente, ó... É do looping. Você que não ouviu, cuidado que você pode ser abduzido por essa música e ficar ouvindo muito. Diversas vezes sem parar, viu? Se acontecer isso, é isso mesmo, gente. A intenção era essa. Era essa mesma. E o R&B é muito envolvente, né? E já é um ritmo sensual, muito. Né? E como eu vim do gospel, né? O gospel tem uma característica muito voltada para a interpretação, né? A gente tem que emocionar, tem que trazer, né? Então, eu tenho um trabalho vocal muito interpretativo. Então, eu vou mesmo que ele vem, é para vir, entendeu? Então, eu vou trazer um estudo, né? Na interpretação da canção, né? De forma que eu consiga, de fato, trazer o que a música pede, né? Então... Trabalho muito isso nas minhas canções, assim, acho que em geral, né? Tenho esse lugar, me desapego de tempo, se precisar, me desapego de técnicas, mas eu quero que a mensagem seja passada na intenção dela. Agora, você falou uma coisa aí, como é que é a Lua, com a compositora, no momento da produção? Você se cobra muito, você
se cobra muito assim, tanto para a composição da letra, quanto da melodia também. Como é que é a Lua no momento de produção? Você fica muito se autocobrando, ou você fica muito chata também com o produtor? Como é que é você? Você é de boa? Como é que é? Eu acho que não. Eu procuro trabalhar assim com pessoas que eu confio, sabe? Eu trabalho com quem eu admiro. Com pessoas que eu quero que a mão dela esteja ali, que a identidade dela também esteja ali. Então, acho que eu acabo ficando mais tranquila mesmo, até porque eu acho que eu não consigo muito fluir artisticamente quando eu estou muito apegada. Então, mesmo que eu possa ter aquela sensação de, tipo, quero que fique muito bem feito, eu tento fazer o exercício de deixar as coisas acontecerem. Porque, às vezes, é num processo de um erro, é num processo de um tempo que foi errado, que a coisa vem, sabe? E aí, se eu ficar ali muito apegada a coisa muito técnica, se eu ficar ali muito fissurada no controle, que é uma tendência minha, né, escorpiana, eu trabalho isso, né? Eu tento ficar o mais relaxada possível. Geralmente, eu acho que o meu momento mais chato é quando termina. Que aí eu fico muito procurando as coisas, né? E eu fico... Você fica ouvindo novamente. E ouço. Nossa, Retinas, quando eu lancei, eu ouvi muito aquela música, porque o tempo dela é muito louco. Sim. Então, eu ficava muito, tipo, pensando, a galera vai pegar no meu pé com isso. Mas o que eu quero falar é assim. Então, eu tinha que me convencer que tinha que ser daquele jeito. Então, eu ouvia em loop. E aí, eu acho que o momento mais chato meu é esse, quando termina, que eu fico procurando as coisinhas que não era pra ser assim. E tem coisa que eu deixo passar porque eu penso que é interessante desapegar também. Sim. Nada nunca vai estar perfeito, né? Enfim, a gente dá nosso melhor e eu acho que quando música a gente não faz junto também, né? Sim. Então, acho que é bom também. Eu ouço muito a opinião, pergunto muito pro produtor o que é que você está achando. Porque eu acho que não é só meu aquilo ali, né? Mesmo que seja partindo de mim, mas eu sou muito disso aí. E como é que você está sentindo isso aqui também? Sabe? E eu vejo a pessoa dizer, não, Lu, eu acho que é coisa da sua cabeça, eu estou sentindo muito legal. Eu digo, então bora. Sabe? Tento me desapegar. Para fluir mesmo, porque eu acho que fluindo é mais gostoso. Sim. Com certeza. Você já falou várias vezes também hoje sobre essa característica que você gosta, né? Assim, cosmopolita, de experimentar. Sim. Também, né? Você experimentou muita coisa também dentro desse EP, né? Nas canções. E você falou aqui também sobre isso. Do que você já experimentou, claro que, né, esse é o seu primeiro trabalho, assim, né? EP, né? O que você ainda gostaria, o que você pensa ainda experimentar mais para frente, assim? Tem alguma coisa que você está vislumbrando, que você está ouvindo mais atualmente, que tipo tá tipo já dando algumas ideiazinhas na sua cabeça, assim, gente, eu acho que eu vou usar esse negócio aqui no próximo trabalho. Eu já tô, né, compondo meu álbum, né? Já tem nome, já tá indo para alguns caminhos que já sai um pouco desse lugar da Lua, né? Já da sequência, mas é sequencial, né? No EP Lua eu me apresento muito para as pessoas, né? Apresento o meu trabalho vocal, né? Minha composição. E aí eu acho que agora o que vem muito destrinchando o EP Lua, né? Que a base é sempre o neo soul, né? Esse gênero com muita referência do soul anos 70, mas é muito atual, então tem muita influência do jazz, do hip hop, né? Então, o que eu penso que vai ser mais presente nos meus próximos trabalhos são ritmos mais brasileiros, né? Muito mais da música regional, porque tem essa carga na minha influência, sim, né? Do forró, meus R&B, tudo vira rocha. Se mexer um pouquinho no teclado, você canta. Então, eu acho que nos meus próximos trabalhos, eu acho que isso vai estar mais explícito, né? Experimentando com o soul, né? Sim. O samba, o forró, o arrocha. Eu acho que esses ritmos brasileiros vão ser mais presentes na construção, né? Do trabalho. Gente, vai dar um caldo interessante, viu? Vai ser problema, gente, problema. A gente fica louco. O artista é coisa louca, né? A gente é meio doido. Ainda bem, né? Que bom, né? Tem que fugir desse mundo engessado, né? Doente, sim, assim, que deixa a gente meio e eu acho zumbi, que né? A música hoje permite a gente experimentar mesmo, né? Ir para outros lugares, né? Eu acho que
cada tempo, cada geração que passa vai refletir, né, o seu momento. Sim. E eu acho que a gente está nos anos 2000. E eu acho que o meu trabalho ser experimental é muito sobre eu ser um artista dos anos 2000, né? Mesmo que eu traga referências de gêneros mais clássicos, eu preciso trazer o que é isso do agora, né? Então eu vou experimentar e eu acho que tem que experimentar mesmo. Sair do engessamento das coisas, né? Acho que, claro que cada um vai fazer o que sente bem, mas eu acho que no meu trabalho é uma característica que eu gosto de reafirmar mesmo, né? Que eu faço uma música mais experimental, né? Que pode ser mais popular, né? Que tenha esses lugares. Não, eu vejo meu trabalho também muito pop. Não tem jeito, não tem por onde correr. Então vamos, né? Eu também acho, vejo. Então, eu também abraço muito disso aí, sabe? E eu acho que esse novo momento que está chegando vai falar mais ainda, eu acho que dessa visão, né? Mais popular, mais de massa também, né? Mais de alcance. Você vai estar mais voltado mais para o seu lugar, eu digo assim, o seu lugar tipo mais para o interior? Eu acho que não, necessariamente. Mas eu acho que isso vai ser impossível de sair da minha característica, sabe? Independente do que eu esteja trazendo, né? Acho que é impossível não ter. Mas talvez não seja tanto o foco. Eu acho que eu quero que esteja sempre presente. Para que as pessoas entendam que a gente também é gente, que a gente também é digno, né, de todos os lugares que qualquer ser humano é, né? O povo da roça, o povo camponês, né? Mas eu acho que os próximos trabalhos e meu trabalho como um todo não engessa tanto, sabe, nesse processo. My Boy, por exemplo, a gente foi para um future bass, né? Sim. Um gênero da bass music, pouquíssimo explorado vocalmente, e a gente fez aqui no Brasil um bagulho que a gente cantou, né, no gênero. Inclusive, eu acho que eu vi numa entrevista que você deu para a Taya, Sim. Lá no Show Dizer, eu acho que no ano passado, quando isso você tinha mesmo. recém-lançado o single, antes de você lançar o EP. Eu acho que você tinha comentado sobre isso, né? Sobre a questão do Future Bass e tal, que foi mais uma parte da experimentação proposta por Apollo, salvo engano. Não foi Brendo, já é da Bahia. Perdão, por Brendo. E aí você, tipo, vamos lá, né? Porque eu acho que esse processo é muito desafiador mesmo, sabe? Eu acho que eu vejo a música nesse lugar, de tirar lugares em mim que eu não tiro naturalmente como pessoa, que eu não exponho naturalmente como pessoa. E a música me permite isso, né? E a gente foi trabalhar com um gênero que não é tão explorado no Brasil, por exemplo. Então, por isso que eu penso que esse lugar do interior ele vai estar presente, porque tem o meu sotaque, tem as minhas referências, das coisas que eu trago, sim, mas eu não fico presa, né? A gente trabalha com a galera aí, né? Quem fez o visual de My Boy foi uma galera de São Paulo, teve direção aqui de um artista de pano também. Nossa. Então, a gente já foi para outro mundo, né? Porque um dos lugares que eu acho que é importante falar do meu trabalho é essa característica do mago, né? De se transportar para lugares, né? Então, eu não sou aquela pessoa que aparece lá em Retinas. Sim. Aquilo é uma energia que a gente criou, né? Para representar a paixão. Então, em My Boy, a gente já vai para o mundo virtual e aí já é um boneco com a minha cara, sim, né? Já mais com elementos do presente. Então, eu também tô reivindicando a nossa existência no hoje, né? Como corpos racializados, enfim. Até você falou sobre o presentismo. Não foi? Você tinha falado isso, que eu lembro que eu vi na entrevista. Isso mesmo. E aí, Pelua, a gente já vira um deus místico, né? Uma divindade. Então, já vai se travestir de todo aquele processo artístico, né? Para representar esse deus, esse lugar. Então, basicamente, Lua, não aparece muito na produção, a não ser na referência, na música, na composição e nas características que eu trago, né? Mas a gente sempre está transportando para personagens, energias, lugares, né? Eu acho que também provocar, né, o trânsito e a existência, né? A gente se vê mesmo, a galera chama muito isso de afrofuturismo também, né? A gente se vê em outros cenários, a nossa existência é ser possível em outros lugares. É bem, tipo, científico, como é que fala? Científico? É o futurismo? Não, tipo... Quando a gente produz, tipo, ficção científica. Ficção científica. É bem nessa pegada da ficção científica. A gente vai para existir em outros mundos, em outros processos, em outros lugares. Eu achei muito curioso o termo que você falou do presentismo, porque em muitos estilos, assim como você falou, né, o afrofuturismo também, a galera fala muito, tipo assim,
olhando para além desse tempo, né? Para além desse tempo, assim, como se fosse para falar desse tempo, eu tenho que falar de algo que está lá na frente. É lá na frente. E você justamente trouxe esse agora. Esse agora. Você disse, até eu acho que, deixa eu lembrar que a frase que você falou. Você falou assim, na verdade, a gente tem que falar do presente. Um resumo assim, não vai ser exatamente como você falou, porque o futuro está acontecendo agora, no presente. Então, por isso é presentismo também, Estou reivindicando a minha existência no hoje, gente. Isso, exatamente. Eu tenho que estar vivo hoje para estar vivo amanhã. Exatamente. E também faz parte, de certo modo, de falar do processo também, né? Do processo. Porque, por exemplo, se você está falando assim, o futuro, ou a minha música... Peraí, é do presente, eu estou fazendo agora. Talvez mais na frente, esse que está aqui agora vai ser outro. Isso mesmo. Entendeu? Como você falou e estava comentando, né? Sobre as energias. Então, pode ser outra energia que vai conduzir um outro trabalho, isso mais mesmo. À frente não vai ser mais outro agora, momento. Né? Eu acho outro que a momento, gente é mutável outras experiências, mesmo. Né? Adaptável. É natural do ser humano, né? Eu acho que tem que ser valorizado essas características nossas. Eu sempre... Às vezes eu tenho um pouco de medo, assim, se eu experimentar muito e eu sair de um lugar e, meu Deus, eu não vou saber o que eu estou fazendo. Mas eu estou sempre, né, no rebrand, estou sempre ali voltando para mim, para entender a base do meu trabalho, né? Que eu sempre trago o que eu sou, mas do sou eu vou experimentar outras camadas, sabe? Para ter a minha identidade, claro, né, ali marcada, não virar uma bagunça, né? Mas me sinto... aberta para experimentar mesmo, porque eu acho que é natural do ser humano. E eu me sinto muito confortável quando eu estou desafiada, sabe, num gênero, num lugar para encaixar, no aprendizado. Sim. Então eu gosto desse lugar, assim, e tento trazer e manter, né? Até enquanto eu entenda que vai que lá no futuro eu falo, não, só quero cantar samba. E aí vai lá uns 3 álbuns de samba, não sei. Pô, eu acho que seria interessante, viu? Eu ia gostar muito de ver isso. A gente fica aberto, né? Para a surpresa da vida, para o que ela tem para nos dar. E a gente não sabe quais processos a gente vai viver. Né? E é por isso que é importante que a gente viva hoje. E se permitir também, isso. Né? Como você está colocando aí, né? Permitir para entender esse movimento, essa energia, se permitir, no caso, para sentir, né? E dar espaço para determinadas energias que chegam, né? Que eu acho que o grande obstáculo também que a gente tem nesse mundo, né? Porque a gente é muito bombardeado por uma série de estímulos que eu acho que às vezes a gente acaba ficando meio distraído ou a gente não consegue enxergar mesmo, né? Os caminhos, né? Como você tinha falado, né, em outro momento aqui da entrevista, se vocês não ouviram, vocês voltam aí, viu, gente? No podcast dá para fazer isso, tá? Aproveitando para fazer um merchan, que vocês podem ouvir também, se vocês estiverem ouvindo na rádio, vocês podem ouvir no podcast também, e aí vocês podem voltar, é super fácil. Então, eu acho que tem essa possibilidade também, né, de fazer essas conexões, essas coisas assim, que esse mundo não dá muito espaço para a gente fazer isso, né? Nossa... Lua, estamos chegando ao final, gente. 1h30, como passou rápido. Muito rápido. Minha gente. Boa. Pois é, o bate-papo estava aqui fluindo nas energias. Eu não sei exatamente qual energia, mas é uma energia boa, que o importante é essa, a sintonia dela, né? Isso mesmo. Estava maravilhoso. O equilíbrio das coisas. Então, Lu, quero agradecer demais, assim, por você ter vindo aqui. Foi muito bom, muito prazeroso, assim, aprendi bastante também, uma troca maravilhosa, assim. E dizer assim que, poxa, sonoridade do seu trabalho, quem não ouviu ainda, por favor, ouça. Gente, assim, sergipana, preta interiorana, que me identifica ainda mais, né? Porque a gente mora, né, meio que vizinho, isso, territorialmente, né, falando. E eu acho que é muito importante a gente... enquanto público também, a gente começar também a olhar, porque quando a gente olha também para o artista sergipano, para a artista sergipana e tal, a gente está olhando para a gente também, né? Porque, por exemplo, no Som de Lua tem várias coisas que ela está trazendo, várias informações, várias representações, vários símbolos, né? Não só de quem ela é, que também é muito importante, mas também o contexto de onde é que ela vive, de onde é que ela vem, do que ela acredita, quais energias que conduzem ela também, assim. Então, assim,
cara, quando vocês estão escutando música sergipana, na verdade também vocês estão se descobrindo, assim. A gente está se descobrindo. E eu quero agradecer bastante, assim, acho que essa oportunidade da gente ter se encontrado e conversado, né, sobre tudo isso. E, enfim, espero que venham outros trabalhos mais experimentais, né? Mais experimentais, ou com os experimentos que você permita, com essas energias também que você trabalha, né? Diversas que a gente falou aqui. Eu que agradeço, Alisson, né, pelo espaço, né, pela conversa. Foi maravilhoso para mim, né, poder estar também trazendo a minha visão, o meu olhar, né, os meus lugares, que são tão íntimos, muitas vezes tão meus, né, e nesse álbum que é tão nosso, está fazendo 1 ano agora de lançamento, florindo mesmo, acho que é uma semente que a gente plantou e está colhendo já muitos frutos, né, desse trabalho, e acho que ainda vem muita coisa ainda por aí desse trabalho. Então, para mim também é muito especial estar podendo falar disso aqui, né, agora, com você, com essa abertura, com essa leveza, com essa troca, né, porque também foi muito bom também te ouvir, né, e ouvir também o lugar de quem ouviu a música, e também é músico e também faz música, né, também é artista de pano e compreende também esses lugares que me afetam, né, naturalmente. E muito obrigada pelo espaço, o programa tá lindo, já passou muita gente foda por aqui, então eu tô me achando, porque, né? E você também, que é outra ouvindo, pessoa né, foda, gente, cara. também o podcast Diga Aí. Ouçam um podcast Diga Aí, por favor, e diga aí, viu, o que vocês acharam também, que a gente quer saber. Sim, inclusive vocês podem comentar, porque o Spotify também criou esse espaçozinho lá para vocês poderem comentar o que vocês acharam do episódio. Então vocês podem falar Aproveita. lá. Pô, curti lá, ouviu, lá, o que chamou atenção, o que tocou você e tal, né? Dentro dessa conversa com tantos caminhos, tantas conexões que o Lua trouxe pra gente. Então comentem, interagem, participem, ouçam, né? Compartilhem. E etc. Obrigada, brigadinho, gente. Vocês me encontram nas plataformas digitais, como Lua Paz, né, nas redes sociais também. E é isso, estamos por aqui, fazendo música em Sergipe, pro mundo. No Diga Aí, podcast. Bom demais. Bem, gente, só pra gente ir encerrando aqui, falando, vocês podem ouvir o Diga Aí na Rádio IFES, todas as sextas-feiras e todos os sábados, né? Sexta-feira é quando o programa passa, das 10 até as 11h30, e com reprise no sábado. Se você perdeu na sexta, no sábado você está ali fazendo as coisas de casa, ou então você está na praia, né? Tá vendo o mar, vai ouvir lá o podcast e tal. O programa de rádio. Se vocês não conseguiram ver no programa de rádio, não tem desculpa, vocês não vão escapar. Vocês podem ouvir ou pelo Spotify, ou qualquer das plataformas que a gente tem por aí, Deezer, né, Amazon Music, YouTube Music, etc. E tal. Então vocês não tem desculpa. Mas eu não tenho assinatura de nenhuma dessas. Assim, não tem desculpa também. O Spotify tem Spotify Podcasts também, né? Então não tem problema nenhum. Vocês vão poder ouvir em qualquer situação. Então ficamos por aqui com mais esse programa aqui do Entrevistando a Lua Paz. E voltamos semana que vem, né, com mais um episódio do Diga Aí, com mais um artista sergipano. A gente fica por aqui, um abraço grande. E valeu, João, também por essa edição. Valeu, tchau.